Estamos ao vivo, mais um Café com Treino, começando nesta linda quinta-feira, dia 29 de fevereiro. Só teremos esse dia daqui a 4 anos, né? Ano bissexto. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos quando nem onde você está vendo ou ouvindo esta live, esse podcast, porque todo mundo sabe que eu faço essa live nas terças e nas quintas, ao vivo no Instagram, e logo depois que eu acabo essa live, eu salvo ela e subo para o Spotify, né, e para todas as outras plataformas de podcast. Mas pelo que eu tenho visto, né, pelas estatísticas aqui do Spotify, 80% das pessoas ouvem pelo Spotify e os outros 20% por outros, tipo Apple Music, Deezer, essas outras plataformas, Cara, e tá legal, porra, 8.025, 7.000 tinha sido semana passada, 8.025 pessoas procuraram o meu podcast na última semana. Pô, legal demais. Se ouviram ou não ouviram, não sei, mas procuraram. Porque tem os secretos, né? O cara ouve secretamente, ouve sem comentar que ouve. Tem vários. Tem até colega meu, treinador, que isso é engraçado, porque o cara não quer dar o braço a torcer que tá ouvindo, e aí estamos lá numa conversa e o cara se perde e fala assim, também tu fala nas lives tal coisa. Opa, mas peraí, tu disse que não ouvia? Casualmente ouvi. Mas, cara, que bom que estão ouvindo, que bom que estão gostando. O negócio é compartilhar, né? Tem que compartilhar. Tô aqui para compartilhar, também não faz diferença. Tô aqui para dar minha opinião, não tenho medo de dar opinião. Não tenho medo de estar errado. Se eu tiver errado, é só ler, aprender e corrigir o erro. Não tem problema nenhum. Deixa eu colocar aqui, ó, se alguém tiver alguma perguntinha do Instagram. Se tiver pergunta, faça. Então, é isto daí. Deixa eu só... uma coisa importante aqui que eu esqueci a data exata. Eu acho que é dia 16, mas deixa eu confirmar aqui com vocês. Vai ter o primeiro congresso de corrida em trilha. Aqui, ó. Cadê? Dia 16, isso? Bom, gurizada, pega esse convite. Dia 16 de março, vai ter o primeiro congresso de corrida em trilha. Vai ser organizado pela FAERGS, né, que é a Federação Gaúcha, e eu vou ser um dos palestrantes, mas vai ter outros 6 palestrantes, né? Cara, uma galera forte, uma galera entendida aqui do Rio Grande do Sul. Vai ter nutricionista, vai ter fisioterapeuta, vai ter outros treinadores. Da minha parte vai ser a palestra que eu vou dar, as semelhanças e diferenças e as diferenças da corrida em trilha e do asfalto. Então,
quem tem interesse de entender um pouco mais sobre isso, entender as diferenças, entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, só chegar junto. Isso é bacana de falar, um pequeno spoiler da palestra, mas eu sempre dou a analogia, eu sempre faço a analogia com o futebol, que é o esporte que aqui no Brasil a gente mais conhece. Mas quando a gente vê o futebol, futebol de campo, né, que é mais amplamente divulgado, a gente vê um tipo de treinamento, né? E quando a gente vê o futsal ou o beach soccer, né, que aí o Brasil foi penta final de semana passado, é futebol, mas é jogado, é treinado de uma forma completamente diferente. Então, se o esporte tem regras diferentes, eu preciso treinar de formas diferentes. Da mesma forma é a corrida. A corrida, vamos comparar maratona com ultramaratona no trail, que são coisas mais comuns. Na maratona a gente precisa treinar algumas coisas que no trail não vai ser possível. Então, tem muita coisa parecida, porque pega essa ideia. Muita gente se confunde, mas o trail é running. Então, não é caminhada, não é Walking Dead, não é expedição. Pode ser até que tu faça uma expedição, pode ser até que tu quebre numa prova, vai ter trechos que tu vai caminhar em prova, e a caminhada é muito importante, mas a caminhada não pode ser a tua única estratégia para ir para uma prova. Bota isso no coração. O trail é running. A gente precisa correr o máximo possível da prova que a gente está se preparando. E utilizar a caminhada como uma estratégia. E não caminhar quando quebrou. Entende? É um abismo de diferença. O trail é running. E se é running, a gente precisa treinar corrida, a gente precisa treinar correr, a gente precisa desenvolver o nosso sistema aeróbio, nosso sistema anaeróbio, a gente precisa melhorar o nosso metabolismo, a gente precisa de estratégia de prova. São outras coisas. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção no trail como treinador é a quantidade de variáveis que podem interferir no resultado de uma prova. Uma mochila não treinada, um tênis mal escolhido, uma falta de equipamento, uma sobra de equipamento, né? Levar peso demais. Então são várias pequenas coisas que influenciam muito no resultado final de uma prova. E uma das coisas que eu quero chamar a atenção nessa palestra, dia 16 de março, primeiro Congresso Gaúcho de Corrida em Trilha. A palestra que eu vou dar é as semelhanças e diferenças do treinamento de trail e de asfalto. E uma das coisas que eu vou chamar a atenção lá é... Porque assim, quando a gente pensa em treinamento, beleza. Se eu vou simplificar para o asfalto, tá? Que daí fica muito mais simples as coisas. Mas se eu for treinar para uma prova de 10 km, a primeira coisa que eu preciso pensar é o que determina o resultado de uma prova de 10 km. O A, o B e o C. Beleza. Quando eu for treinar, eu vou treinar o A, o B e o C.
Ah, uma prova... Não, não é uma prova de 10 quilômetros, é uma prova de 21 quilômetros. Ah, não, então é o D, o E e o F. Beleza? Então, quando eu vou pro treinamento, eu vou fazer o D, o E e o F. São coisas diferentes. Tem coisas que se interligam, tem coisas que são intersecções. Sim, tem. O treinamento tem muito. Corrida, correr mais tempo, correr independente do terreno, é uma das grandes coisas. Correr é uma das grandes coisas. Que se assemelha tanto no asfalto quanto na trilha. Quanto mais tu correr, melhor. Bah, olha que bacana, cara, Julião. Organizamos um grupo de Criciúma para participar dia 16/3. Bora lá buscar conhecimento. Porra, legal demais, Julião. Putz, que massa, cara. Putz, que massa. Massa mesmo. Bacana demais. Pô, vão receber os Catarina, né, cara? Ah, coisa boa, velho. Eu vou tentar que a minha palestra seja gravada, tá? Eu vou tentar. Eu não sei se vai ser permitido, né? Porque eu tô sendo lá convidado pro evento. Se for permitido, eu vou tentar gravar, fazer transmissão, etc, etc. Mas da minha palestra, dos outros. E, cara, tem muita gente boa, velho. Muita gente boa, fisioterapeuta, outros treinadores. Porra, vai ser alto nível, não é? Conheço todas as pessoas que vão palestrar e não é porque eu conheço, né? Se eu não conheço, mas assim, não precisa acreditar em mim. Entra lá no perfil de cada um desses bonecos e busca o currículo deles. Não só currículo acadêmico, mas currículo prático desses bonecos. São caras, todos os caras que vão dar essas palestras, são caras que têm, sim, um currículo acadêmico forte, grande, mas também uma parte prática e uma vivência do esporte muito grande. Tudo com conhecimento de causa. Então, acho que como primeiro congresso aí que a gente vai ter organizado por uma federação, eu acho que a gente já parte de um nível bem bacana, bem bacana. Tô feliz aí primeiro com o convite, né? Primeiro com o convite de ser lembrado, né? Mas principalmente com o nível que vai ter. Porque me interessa como amante do esporte, ouvir o que os outros caras têm para dizer. Tem caras que sabem mais do que eu de outros assuntos. Aliás, eu sei muito pouco. Sei muito pouco. Eu não sei se vocês já pararam para pensar que quanto mais a gente aprende sobre um assunto, mais tu vê que falta coisa para aprender. E falta pra cacete, velho. Olha, eu tento me esforçar para ler, velho, mas é difícil. É difícil acompanhar. Bom, gurizada, deixa eu fazer algumas reflexões aqui com vocês de coisas que eu pensei hoje. Pensei hoje quando eu acordei. Olha que bacana, eu sempre acordo e vem a inspiração da live. E hoje eu quero relatar uma coisa para vocês que eventualmente vocês também vão sentir, enfim. Mas eu troquei de relógio, eu troquei para um relógio mais tecnológico e continuei na Garmin, que para mim a Garmin ainda é a melhor marca de GPS que a gente tem no mercado, tá? Disparado, enfim, é uma opinião minha. E se outras marcas quiserem me patrocinar para
eu mudar de opinião, eu mudo de opinião se eu realmente mudar de opinião, mano. Mas enfim, eu gosto muito da Garmin. Enfim, a Garmin nesses relógios mais novos, ela faz um score de sono, do quanto de quanto tu dormiu, como é que foi tua qualidade de sono, ela faz esse monitoramento. No meu relógio anterior, tinha esse monitoramento de sono, mas tu só via depois no aplicativo, no Connect, enfim, e não tinha um score disso, se isso era bom ou ruim, enfim. Agora eles atualizaram as coisas e nos relógios mais novos vem o score. E hoje na noite passada, o meu score foi 93. 93. O que é excelente qualidade de sono. E o que eu quero chamar a atenção aqui não é porque o meu score de sono foi bom ou foi ruim, ou tanto faz o meu score de sono, mas é usar essas ferramentas que a gente tem para tentar ter um número, ter um parâmetro para que a gente possa melhorar. Vou dar o exemplo prático aqui para vocês. O que acontece? Segunda, terça e quarta, em 3 dias, eu corri 51 quilômetros. O que para mim, a realidade, é bastante coisa. Eu fiz 6 turnos de treino, né? Sendo 4 de corrida aqui e 1 de força e corrida aqui. Beleza. Quando eu fui dormir ontem, eu tentei que eu dormisse o máximo possível para que eu conseguisse me recuperar. Máximo possível. E aí eu usei o relógio, né, como um parâmetro, assim, bom, eu preciso dormir X horas porque vai dar mais ou menos um score maior. E aí, por quê? Porque daí eu sei que o meu corpo está descansado. Ou descansou mais. Descansou mais agora, né? Mas quando acabar a live, eu vou treinar. Mas daí vai ser força hoje. Eu vou deixar para judiar do corpo no final de semana. O que eu quero dizer é que os relógios de hoje em dia, eles pegam muitos parâmetros. E se a gente usar esses parâmetros de forma inteligente, a gente pode começar a se conhecer melhor e a treinar melhor. Por que eu estou falando especificamente do sono? Porque grande parte dos corredores foca todos os seus esforços em treinar bem. Só que para a recuperação, cara, daí também se recuperar o corpo dá um jeito. Corpo que se vire. Só que quando a gente não tem um bom descanso, a gente não tem sequência. Quando a gente não descansa bem, no próximo treino, a gente já sai descontado. É como se fosse a bateria de um celular. A bateria do seu celular que toda noite tu coloca para carregar. Toda noite tu coloca para carregar, tenho certeza. Beleza, tu tirou da tomada a hora que tu acordar, tem 100% de bateria. E aí tu vai usando o teu celular ao longo do dia, no final do dia ele tem uma bateria diminuída. Fazendo essa analogia para o treinamento, é como se a nossa bateria do corpo, a gente tirasse da tomada, se a gente tem um sono ruim ou um déficit de sono, onde tu tira da tomada e quando tu vai usar essa energia em forma de treinamento, tu não tá mais com 100%, porque tu não dormiu bem, não carregou bem. Então,
tu tá com, sei lá, 80% da tua energia e tu vai lá e treina de novo. E aí, em vez de carregar na próxima noite, tu não carrega. No próximo treino, em vez de ter 80, tu tá com 65% de bateria. E assim por diante. Isso vai acumulando, isso vai acumulando, isso vai acumulando. Se tu não descansa, se tu não recupera, se tu não foca também na tua recuperação, é muito difícil que tu tenha um desenvolvimento bom de desempenho. É muito pouco provável. Muito pouco provável. Muito pouco provável. E aqui eu estou falando do sono, mas tem a alimentação, tem estresse, tem, sei lá, outras coisas, massagem, fisioterapia, processos de recuperação mais rápidos, massagem, enfim. Focar no treinamento também é focar na recuperação. Focar no treinamento, focar no seu desempenho é também focar no teu sono, na tua alimentação, em todos os processos de recuperação possível. Porque quanto mais tu te recuperar, mais próximo tu tá do 100% de bateria, ou com 100% de bateria, e tu tá mais apto a fazer o próximo treino. E aqui eu estou falando só do descanso, eu não estou nem falando da parte de treinamento, que é fazer os treinos nas intensidades corretas. Normalmente eu falo aqui de um treino forte e a pessoa faz moderado. Aí quando é para Normalmente eu falo aqui de pessoas que, ao invés de fazer um treino leve, fazem um pouco mais moderado. E quando é para fazer um treino forte, não consegue fazer o forte o suficiente porque o leve não foi leve o suficiente. Então fica sempre um treino moderadamente leve e um moderadamente forte. Mas nunca é forte e leve, que são as intensidades de treinamento que promovem as melhores adaptações. Imaginando que tu cumpra a risca, né? Como o treinador planejou, né? Fazer os treinos leves, os fortes. Vamos dizer que tu segue a risca isso. Vamos dizer, cara, tem que dar uma observada em como tá a tua recuperação. Porque quanto mais pronto tu estiver para o próximo treino, melhor. Quanto menos cansado, menos dolorido, mais disposto tu tiver, melhor. E isso tem a ver com sono, alimentação e outros processos. Como liberação miofascial, que seja fazer um rolinho, fazer um treino de mobilidade, né, se preparar um pouquinho pro treino, enfim, pode ser várias coisas. Então, pessoal, se tu quer te desenvolver, se tu quer melhorar a tua performance, o teu treinamento também deve focar no descanso. Teu treino também deve focar na recuperação. O teu treino também é tu perceber o teu corpo e entender que ele precisa de descanso e respeitar isso. Aqueles alunos, cara, pensa comigo. Olha só. Vou dar um carteiraço, tá? Mas eu vejo
Agora deve estar com quase 2.000 treinos. Eu não vi isso ainda. Mas deve estar com quase 2.000 treinos. Mas vamos colocar por baixo. Eu vejo 1.500 treinos por mês. Aqueles alunos que fazem os treinos nas intensidades corretas e respeitam o corpo quando ele precisa ser respeitado, são muito mais constantes a longo prazo do que aqueles caras que, não, o corpo precisa se adaptar, é só pancada. E aí, vai sentindo uma dorzinha aqui, não vai respeitando, vai para o próximo treino. Sente a dor, continua sentindo dor, não respeita, e vai indo, e não vai ver o que é também não vai no fisioterapeuta, também não faz mais nada com a dor, só sente a dor e vai para casa e dorme no outro dia e pau de novo. O que acontece? Acaba estourando uma lesão. E aí, tem assim, professor, tô com uma dor que eu não consigo correr. E aí para. E parar é o maior terror que existe para o corredor. A pior coisa que pode acontecer para quem corre é parar de correr. Se tu não quer parar de correr, a primeira coisa que tu precisa escutar são os sinais do teu corpo. Isso é autoconhecimento básico. Tu precisa conhecer teu corpo e entender quando é uma dor lesiva e persistente do que é uma dor de carga de treinamento ou de sobretreinamento. E quando, às vezes, olha só, às vezes as dores do nosso corpo nem são de carga de treinamento, são de carga da vida. Da vida. Porque a gente não consegue separar a nossa vida de atleta da vida profissional, da vida pessoal, vamos chamar assim. A gente não consegue separar. É o mesmo sujeito. Então, quando tu tira o teu celular da bateria lá do carregador, né, a tua bateria interna, quando tu acorda de manhã, tu dormiu, acordou. Quando tu começa o teu dia, tu não tá gastando energia só no teu treinamento, tu tá gastando energia com os teus filhos, com a tua esposa, esposo, marido, marida, namorado, sei lá, com o chefe, com o empregado, com o teu serviço. Tu tá gastando energia. E às vezes o treino tá super bem planejado, mas tu tá sentindo dor, tu não tá conseguindo ir para frente. Não é só do treinamento. O que as pessoas têm que entender que não é só o treinamento que impacta, tu não encontra o teu eu atleta só lá na hora do treino. Não, tu leva todo mundo junto, tu leva todo o teu estresse junto no teu treino. E o que eu vejo sistematicamente nos feedbacks é: professor, hoje eu não consegui treinar porque eu tô mal de cabeça. Eu vejo isso sistematicamente. E não tem problema nenhum. A performance, ela vem da soma de pequenos treinos médios, medíocres, até treinos ruins. Mas a performance vem de uma grande soma de pequenos treinos, ou médios treinos, ou treinos medíocres, que na sua soma ao longo do tempo fazem diferença no desempenho. É muito melhor
uma pessoa que vá melhorando gradativamente ao longo do tempo do que um cara que dá um salto quântico, lesiona e volta tudo para baixo. Sem contar no impacto mental disso daí, de ficar parado. Então, pessoal, pensem um pouco na recuperação também. Pensem um pouco na recuperação. E uma coisa que eu vou pedir a vocês que me ouvem aqui, que estão me ouvindo aqui seja no tá. Quem curte aí o podcast, as lives, enfim, que eu faço, compartilhe no grupo de WhatsApp. Compartilhe no grupo de WhatsApp aí com os teus amigos, porque eu tenho falado e eu vou falar cada vez mais que a gente precisa criar na nossa volta, nos nossos grupos de amigos, na nossa comunidade, na nossa microcomunidade, a gente precisa criar o senso de crescimento. Porque daqui a pouco, tu vai estar treinando com essas pessoas, falando coisas para esses teus amigos e eles não vão entender. Eles não vão entender. E aí tu vai ficar numa ilha. Então, se as lives aqui, se o podcast te faz bem, compartilha com um amigo. Compartilha no grupo de WhatsApp dos teus amigos corredores. Vai fazer bem. Vai fazer bem. Vai fazer bem para os teus amigos, vai fazer bem para ti. Olha essa pergunta. Almir Júnior. A pergunta é: para ganho de rodagem para primeira ultra, o maior percentual de treinos longos é melhor fazer na Z1 ou na Z2? Primeira coisa que a gente precisa entender. Eu trabalho com 3 zonas. Tem outros treinadores que trabalham com 5 zonas. Certo? Beleza. Se for segundo o que eu acredito que são as 3 zonas, o maior percentual, aliás, 80% da tua rodagem vai ser em Z1. Z1. Se tu segue as 5 zonas, 80% do teu percentual de rodagem vai ser, ou deveria ser em tese, entre Z1 e Z2. Ou abaixo da Z2. É isso. É assim que treinam os melhores do mundo. É assim que treinam os melhores amadores do mundo. E é assim que os melhores amadores se desenvolvem. É assim. É assim. Porque a primeira coisa que a gente precisa fazer... Cara, pega essa analogia. Tu vai construir um prédio. Qual é a primeira coisa... Cara, tu não precisa ser engenheiro para saber disso. Quando tu vai construir um prédio, qual é a primeira coisa que se faz para construir um prédio? A fundação. A primeira coisa é a fundação. Ah, mas eu vou construir uma casa. É a fundação. Por onde tu começa uma casa? Por onde tu começa um prédio? Pela fundação. Então a primeira coisa, quando se vai construir um prédio, é a fundação. Então, se abre o buraco, faz a fundação, uma fundação forte, uma coisa consistente, para que esses prédios consigam subir e não cair. E não implodir. Então precisa de uma fundação grande. Grande.
forte, consistente. No nosso metabolismo, para desempenho de corrida, essa base, essa fundação, esse fundamento, ele é a base aeróbia. E a gente precisa desenvolver a base aeróbia em zonas de treinamento mais baixas, treinos mais leves, zona 1. Ou se tu trabalha com 5 zonas, zona 1 e 2. É assim que é. Não sou eu, não adianta discutir comigo. Não adianta discutir comigo. Discute com os caras que estão lá estudando há 20 anos isso. Discute com o Stephen Seiler, um dos maiores fisiologistas e pesquisadores do mundo. Discute com o cara que está estudando há 30 anos zonas de treinamento, estudou os melhores corredores do mundo por todo o mundo, ou seja, europeus, africanos, o raio que o parta, americanos, todo mundo. E é assim que se treina. É assim que se treina. Não vai discutir com o cara. Não é minha culpa. Eu só venho aqui, eu leio. Qual que é meu papel aqui? Eu leio. Um puta de um. O que eu faço? Eu leio. Vou resumir. Eu leio um artigo em inglês, normalmente complicado. Eu entendo ele, ou pelo menos eu tento entender ele da melhor forma possível, e eu chego aqui na live e só digo uma frase: treine em zona 1. Só que para chegar aqui e dizer treine em zona 1, eu tive que ler 1, 2, 10 artigos em inglês. É assim que é. É isso que eu faço. É isso que eu tento fazer. E aí o cara vai no próximo treino e não faz. Faz ou não? O que eu vou fazer, velho? Mas enfim, acho que está respondida esta pergunta. Essa pergunta, pelo menos, está respondida. Deixa eu falar uma outra coisa. Rapidamente, que eu quero ir treinar. Vamos lá. Quando a gente pensa no trail, a gente pensa muito em subidas e descidas, né? É o que caracteriza muito bem o nosso esporte. E aí, quando a gente vai ver, eu quero fazer uma explanação sobre subidas e descidas aqui. E aí, vamos lá. Quando eu pego subida, tá? O que determina o resultado, o que determina a performance de uma boa subida? São basicamente algumas coisas que eu vou explanar o pensamento aqui com vocês. Primeira delas, força muscular, né? Por que força muscular? Pensa comigo, tu tá tirando o teu corpo da inércia e indo para frente. Quando tu tem uma subida, tu tem a gravidade contra ti. Então, tu tá tendo que tirar o teu corpo da inércia para frente e, além de ser para frente, é para cima, ou seja, contra a gravidade, certo? Então, quando a gente vai subir, existe uma força muito forte, é fato, mas existe uma força que nos joga para baixo. E eu preciso fazer força para vencer essa resistência. Preciso fazer força. Então eu preciso ter pernas fortes. Principalmente glúteos e isquiotibiais. Ou seja, bunda e posterior de coxa. Por isso que eu digo que bunda mole não sobe bem.
Bunda mole não sobe bem, porque bunda mole não sobe bem, porque uma das coisas que afeta a performance de uma subida é a força muscular. Então vamos lá. Força muscular, uma coisa. Então eu preciso ter força para vencer a resistência, para tirar o meu corpo da inércia e jogar ele para cima. Como eu estou fazendo mais força, vem a segunda coisa. Eu preciso ter uma capacidade cardiovascular maior. Concorda comigo? Acabei de falar como que a gente aumenta a nossa capacidade. Treinos em zona baixa. Mas beleza, deixa isso, eu já falei. A gente precisa de uma capacidade cardiovascular, porque pensa comigo, vamos lá, pensa comigo. Tô tendo que fazer mais força para vencer a resistência da gravidade. Eu preciso que o meu coração mande mais sangue, porque eu tô fazendo mais força. E é por isso, por esse motivo, por esse simples motivo, que quando tu faz uma subida, a tua frequência cardíaca aumenta. Tu fica com o coração na garganta. Tu começa a sentir a pulsação aqui. E tu começa a ficar ofegante. Porque tu precisa de mais ar para fazer com que mais nutrientes cheguem nas tuas pernas para que ele faça mais força. Entendeu isso? Olha que lógica maravilhosa. Então a tua sensação interna, que subir é muito difícil. Subir é muito difícil. Essa é a tua sensação. Subir é muito difícil. E aí, óbvio que para amenizar isso existe treinamento e existe uma técnica para amenizar isso, para melhorar a tua economia de corrida na subida. A técnica para melhorar a economia de corrida na subida é manter uma postura mais ereta, ter um bom balanço de braços, porque isso te dá ritmo na subida, e passadas mais curtas e frequentes. Tu diminuir o teu tempo de voo na subida já é o esperado. Mas quando tu, por ti mesmo, tu diminui o passo e aumenta a frequência de passadas, ou seja, mais rápido e mais frequente, com um balanço de braços, postura ereta, tu melhora a tua economia de corrida na subida. Pega os melhores corredores do mundo, e bota vídeos deles correndo. Vê como eles correm. Vê se não é exatamente como eu acabei de descrever. Exatamente como eu acabei de descrever. Os melhores corredores do mundo, eles correm postura ereta, passos mais curtos e frequentes, bom balanço de braços para melhorar a economia de corrida. É assim que os melhores do mundo sobem. Só olhar os vídeos. E aí, beleza. Tem um quarto ponto aí, né? Falei de força muscular, de capacidade cardiovascular, técnica de corrida e, por último, o pace, né? O ritmo. Controlar o teu ritmo na subida. Subir, né? Ele é um exercício de paciência. Subir é um exercício de paciência. Porque tu vai estar lento, vai demorar a passar o tempo, porque normalmente nas subidas a gente demora mais tempo, né? E
E tu não vai vendo a coisa desenvolver e o teu coração tá na garganta, tu tá desconfortável. Entende? Então, controlar esse ritmo, controlar a tua energia na subida, faz parte de um desses 4 pontos que determina a subida. Olha que lógica maravilhosa. Tu vê que uma coisa vai chamando a outra. Uma coisa vai chamando a outra. Obviamente, com o treinamento, a ideia é que tu vá melhorando tudo isso, né? Vá melhorando todo o contexto. E eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, aí é uma coisa mais holística, tá? Mas já passaram a experiência de ter uma subida que vocês achavam muito difícil, muito desafiadora, mas um dia vocês conseguiram subir ela correndo. Um dia vocês conseguiram. E no dia que vocês conseguiram, a partir daquele dia, todos os outros dias, foi mais fácil subir. Não por uma questão física, tu não mudou fisicamente muito, mas tu mudou mentalmente, tu já sabe que pode. Tu já tinha parado para pensar nisso? Tem uma subida que eu fui lá na casa da Ivânia conhecer, um lugar, essa história eu gosto de contar. É uma subida, cara, um inferno de subida. Um inferno de subida. E aí ela fez um dia e disse, olha, eu achei um lugar perto da minha casa para treinar e tal, mas eu não consigo subir correndo. Eu falei, ué, treina até tu conseguir subir correndo. Só precisa ter paciência. Cara, aí ela me mostrou, teve um dia que ela conseguiu, vou resumir a história, teve um dia que ela conseguiu, e aí ela me mostrou quantas vezes ela tinha subido no mesmo lugar, para conseguir subir correndo. Sabe quantas vezes foi? 84 vezes. Ela tentou por 84 vezes subir correndo uma única subida. E depois que ela conseguiu, todas as outras foram mais fáceis. É como se tu atravessasse um portal psicológico. Depois que tu fez a primeira vez, as outras é tranquilo. Como explicar isso? Não sei. Porque fisicamente tu não mudou tanto assim. E aí, assim, ó, falar atleta de elite, não sei o quê. Cara, a grande diferença, grandíssima diferença dos atletas de elite do Brasil, ela é de aguentar a dor um pouco mais do que os outros. Fisicamente, não são tão diferentes. Aguentar o desconforto um pouco mais do que os outros. Essa é a grande diferença dos atletas de elite do Brasil. Óbvio que tem... Eu tô falando de pares, caras de pares, né? O que difere o cara que vai para a seleção do que não vai, não é um abismo. Ela é puramente sustentar desconforto. Um pouco mais do que o outro. Só isso. Só isso. Só isso. Só, né? Só. Cara, porque, vamos dizer assim, o cara que não entrou na seleção, vamos dizer, ele já é muito melhor do que nós aqui, os mortais. Ele já é muito melhor, ele já tolera muito mais desconforto, ele já treina muito mais, ele é muito melhor fisicamente do que a gente. Só que daí a gente está falando no altíssimo nível. Altíssimo nível para nós, né? Tá. Pergunta. Onde eu moro
Tenho poucas elevações de terreno. A academia será de suma ajuda para treinar para a subida. Ou a trilha compensa também? Vou por partes. O treino de força, ele vai ser fundamental independente do resto. Independente de tu morar na base da Serra Fina. O treino de força vai ser fundamental. Ponto. Disso a gente nem discute. Treino de força, fundamental. Isso a gente não discute. Tenho poucas elevações, tal, blá, blá, blá. Bom, aí a gente entra num próximo ponto. Não é legal, não é divertido, não é bacana, mas tu pode subir numa esteira, colocar na inclinação e fazer a subida infinita. Bota em 8, 10, 15% de inclinação e tu vai ter a subida eterna. Ah, mas eu não gosto de esteira. Bom, a gente não está falando de gostar, de ser legal, de nada. De nada. Não estamos falando disso. Está falando de treinar. Dá para treinar na esteira. Tenho atletas que fizeram La Mission só fazendo subidas em esteira. E concluíram de forma excelente. Mas não é legal. O treino não é... que bacana. Não é. Até esses tempos eu vi passou pelos olhos assim, um estudo que comparava a resistência, a percepção de esforço de uma pessoa correndo no mesmo ritmo na rua para a esteira. Na esteira era muito maior, porque na rua tu tinha coisas diferentes passando e isso te distraía e tirava a tua percepção de esforço. Olha que bacana. Beleza. Tá, então tem a esteira. Aí quando tu fala a trilha compensa. Bom, se tu tiver uma elevação que seja numa trilha, não tem problema nenhum. Corre na trilha. A não ser que seja de uma progressão extremamente lenta. Extremamente lenta. Aí tem que ver se vale a pena, se a prova é técnica o suficiente para isso e tal. Aí tem outras coisas para ver. Mas tem todas essas opções. Beleza. Falei de subida. Mas tudo que sobe, desce. E vamos falar de descida. Agora, a gravidade está a nosso favor. Quando a gravidade está a nosso favor, a nossa sensação cardiorrespiratória, ela é menor. Então, por isso que se fala que para baixo, todo santo ajuda. Para baixo não é todo santo que ajuda, não. É o inimigo que ajuda. Não é o santo. O santo te ajuda a subir. O inimigo te ajuda a descer. Sabe por que o inimigo te ajuda a descer? Porque é mais fácil. Quer dizer, é mais fácil não. A tua sensação é de que é mais fácil. Passou aquele mal-estar. Isso você foi. E aí tu desce. E aí tu pensa, cara, eu tava correndo tão lento. Tava tão ruim, tão desconfortável. Agora que eu tô na descida, eu vou recuperar o tempo perdido. Eu vou acelerar. E aí, meu querido amigo ouvinte, tu está colocando a tua prova em risco ou colocando ela fora. Simples assim. Porque a descida quebra. E depois que tu quebrou, esquece, só na próxima prova. Então vamos lá. Ter uma técnica de descida apurada
é de suma importância. Então, quando eu falo de descer, eu não estou me referindo a descer devagar. Tu pode descer rápido sem estar forçando, porque a gravidade está a teu favor, tu tem uma técnica apurada e tu vai correndo. O erro das pessoas é forçar a descida, forçar o seu ritmo, forçar a ser mais rápido na descida. Aí tu coloca a tua prova em risco. Por quê? De novo, primeira coisa que influencia aí a descida. A tua técnica e o teu controle dessa técnica, né? Então, tu pode descer relaxado e rápido, sem estar forçando, e isso está, inclusive, te descansando. Beleza. Outra coisa, força muscular. Pensa que agora a gravidade está a nosso favor. Antes, a gente tinha que fazer força contra a gravidade. Agora a gravidade está te jogando para baixo, tu está tendo que força para dar uma freada nesse impacto todo. E aí tu tem um aumento da força excêntrica. Tu tem que segurar o teu corpo para ele não desabar rolando. E ter esse controle muscular forte, ter essa perna forte na descida, é difícil de treinar. É difícil de treinar. Então, segurar a descida é outro ponto que influencia. Então, tu precisa ter técnica e tu precisa ter força muscular. Terceira coisa, confiança. Confiança no teu treino de força, confiança na tua técnica, confiança na tua habilidade, confiança no teu tênis, confiança no terreno que tu tá andando. E aí, uma outra coisa que é importante é tu saber economizar a tua energia dentro dessa descida. O que acaba acontecendo numa descida? Eu vou falar o ideal, tá? O que acontece? Gravidade está te jogando para baixo, tu tá tendo que fazer força excêntrica, né, para segurar o movimento. Então, tu vai estar mais rápido, a tua sensação cardiovascular é menor e tu tá lá gerenciando tua habilidade, enfim, tu tem confiança, mas para tu fazer o menor esforço possível, tu precisa tocar o menos com o calcanhar possível. Mas, Fetter, por que menos com o calcanhar possível? Porque quando a gente bate com o calcanhar, aumenta o impacto e a gente vai freando o movimento. A gente vai freando o movimento. Só que aí a gente diminui a nossa velocidade, aumenta o impacto, aumenta a carga muscular. A gente fica mais lento. E a gente gasta mais energia para descer. Ah, não, mas eu tô numa descida muito difícil. Eu não tô dizendo que não é para... O ideal é que tu toque menos com o calcanhar. Isso já tem estudos com o Kilian. Tem estudos com o Kilian em prova, mostrando que ele dá poucos toques com o calcanhar. Por quê? Porque daí ele tá mais rápido. Ele tem uma habilidade grande o suficiente para correr sem precisar frear. Pega isso, coloca no teu coração essa informação.
Quanto menos tóxico o calcanhar, melhor. Quanto menos tóxico, melhor. E aí, deixa eu até pegar aqui, ó. Tem um estudo de Genitri de 2022 que fez exatamente essa pesquisa. Eles pegaram corredores e viram as estratégias de pace desses atletas em subidas e descidas. Qual a surpresa dos pesquisadores? Que eles viram que os caras que foram mais rápidos, sabe o que eles tinham de diferença? Eles eram mais rápidos na descida e mais lentos na subida. Só que na parte final da prova, eles tinham mais velocidade média do que os outros. Por quê? Por quê? Deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário. Quer dizer, deveria. Na minha cabeça, isso daí é a lógica. Na minha cabeça, isso é só a lógica acontecendo. Os caras só viram a lógica. Os melhores corredores, aqueles que chegam na frente, eles têm a descida mais desenvolvida do que os outros, não a subida. Eles, inclusive, são mais lentos na subida. Só que, no final da prova, eles quebraram menos do que os outros. Eles controlaram melhor a energia ao longo do tempo. Por quê? Porque a descida, ela quebra, a descida machuca. Quanto mais desenvolvido tu estiver na descida, melhor velocidade média no final da prova tu vai ter. Se tu entender isso, cara, vai melhorar muito tua vida. Vai melhorar muito tua vida. E eu já falei muito mais do que deveria. Então, de novo, peço que compartilhem esse podcast se tu aprendeu alguma coisa, se isso te fez aprender alguma coisa. Compartilha este podcast, o linkzinho do Spotify, do Fora da Trilha. Vai no Spotify, pega o coisinha e envia para o amiguinho. Envia para o amiguinho, para os teus amigos, corredores, etc. E se tu quiser vir para o time, se quiser treinar comigo, é só mandar um direct ali no Instagram que a gente conversa. Certo? Beijo para vocês e até terça-feira que vem.